Olá galerinha, tudo bem? Lucas Rocha falando aqui, seu professor de redação. Eu não poderia deixar de passar aqui para dar minha listinha dos 15 temas que eu acho mais possíveis de caírem na prova do Enem. Vamos lá, vou comentar 7 agora primeiro. O primeiro deles é sobre patriotismo. Olha, patriotismo é uma expressão que vem do latim que significa amor à terra dos pais. É um tema muito importante e vem sendo muito comentado porque é muito afeito à filosofia do governo brasileiro atual, né? Dá para poder você citar direta já como um ato patriótico muito interessante e significativo. Também dá para poder você falar que o patriotismo ele pode muito facilmente se desvirtuar para um mecanismo de alienação nacional e fazer com que as pessoas não critiquem a sociedade nem o Estado que os rege. Então, nesse sentido, como mecanismo de alienação, se poderia citar a indústria cultural de Theodor Adorno, né, filósofo alemão que construiu o conceito de indústria cultural. Não esqueça de colocar que o patriotismo ele é, obviamente, um sentimento muito importante e necessário para a nossa cultura, apesar de que nossos movimentos patrióticos mais importantes em todos os tempos são aqueles que trazem orgulho para a nação, e aí confundem-se com futebol e coisas do tipo. Evite dizer que o Brasil é uma pátria de chuteiras, já está muito batido nisso, mas não seria nenhum problema você citar essa transferência de um contexto patriótico no país para o esporte, né, com certeza. Tema 2. Tema 2 é o profissional do futuro. Como seria formar o profissional do futuro? O profissional do futuro é aquele que vai ser empreendedor, que sabe de tecnologia, que sabe, obviamente, de liderança, que domina também uma formação ampla, uma formação específica dentro da sua área, que tem leituras, tudo isso aí é muito estressante, muito difícil de alcançar muitas vezes e irreal. Daí você poderia fazer o contraponto citando que esse profissional do futuro ele só conseguiria uma excelência nesses elementos e nesses processos todos se ele tivesse, obviamente, uma inteligência emocional. Daí você cita o livro do Daniel Goleman, psicanalista que ficou famoso no final da década de 1990, com um livro chamado Inteligência Emocional. É possível citar também filmes em que a máquina tenta se equiparar ao ser humano. Ou o ser humano se equiparar à máquina, obviamente. Tem o Eu Robô, com Will Smith, 2004. Tem, de 1998, também Inteligência Artificial, com aquele ator mirim Harley Joel Osment, que ficou famoso com Sexto Sentido. É possível você refletir o profissional do futuro ainda numa perspectiva, né, de contraponto da inteligência emocional e da busca por uma excelência de diversas características que cobrem dele. Tema 3 agora. O tema 3, gestação precoce ou gravidez na adolescência. Tema muito interessante porque foi uma das primeiras leis promulgadas pelo governo Jair Bolsonaro, instituindo a Semana Nacional de Combate à Gravidez Precoce, que é a primeira semana do mês de fevereiro. Mas temos uma data instituída pela ONU, uma data mundial, dia 26 de setembro, que é o Dia Mundial de Combate à Gestação Precoce. Nós sabemos que tem algumas características, principalmente no Brasil. Acontece muito mais na população mais pobre, na população interiorana, que não tem acesso à cultura, à educação, à leitura de nenhuma forma. Então, namorar, a prática sexual acaba se tornando um lazer para jovens e né? Adolescentes não gostam muito desse termo, mas para caracterizar a idade serve. É possível você falar também sobre, né, o machismo. Muitas meninas engravidam porque seus parceiros não permitem que use preservativo. Você pode falar também sobre a depressão pós-parto, que atinge pelo menos uma em cada duas mulheres no Brasil, e as mais jovens estão mais propensas. E os protocolos de saúde do Ministério da Saúde diz que as mulheres só deveriam ter o útero preenchido para a gestação a partir dos 21 anos de idade. Então, cada ano a menos, mais perigos para essa mãe, que além de arriscar-se o bebê, pode evadir da escola, pode ter problemas sérios no futuro, mantém uma lógica, obviamente, de agressão dentro de casa, um problema. Esse agora é o tema número 4. Analfabetismo, né? Tema muito comentado recentemente por causa das postagens do INEP, inclusive
É um tema muito importante, até porque a Política Nacional de Alfabetização foi lançada em 2019 pelo governo Bolsonaro com o projeto Conta Pra Mim, que é um projeto que tem como foco a literacia familiar, a família assumindo a responsabilidade de ler com a criança em casa e fazer com que ela, obviamente, produza leitura e crie isso como um hábito. Altamente louvável, excelente projeto, só que a maioria das famílias que os seus filhos não se alfabetizam ou se alfabetizam funcionalmente muito mal, são famílias que não conseguem oferecer uma estrutura para os seus filhos, não conseguem mantê-los na escola. Esse que é um grande problema. Temos aqui o dia 14 de novembro como Dia Nacional de Combate ao Analfabetismo. Você pode usar como repertório também essa referência. E o filme Central do Brasil, clássico brasileiro, indicado a melhor filme estrangeiro, e obviamente também a Fernanda Montenegro, que é a protagonista, que interpretadora, que escreve cartas para pessoas que não sabem ler na Central do Brasil do Rio de Janeiro. Muito legal, você não pode perder, vale a pena, é um tema fácil de escrever, mas que você trabalhe com essa ideia de estrutura e de, obviamente, amparo, porque sem afeto, como é que as pessoas vão aprender, né? Fica muito difícil. Tema agora, gente, número 5, que se confunde um pouco com o analfabetismo, porque é o papel da família na educação dos jovens. É um excelente tema. Você pode usar, inclusive, o mesmo repertório do projeto Conta Pra Mim, para incentivar a literacia familiar e mostrar o quanto a família pode participar da formação de seus filhos de uma forma positiva, de uma forma representativa, né? Mostrar o quanto é importante essa participação do ponto de vista do afeto, da construção. É provado que pais separados acabam interferindo mais na formação dos filhos. Essa educação precisa ser uma educação que busca sempre a referência da construção do conhecimento científico. Isso aí é muito importante. E até tem um filminho assim bem interessante, bem água com açúcar, de comédia, chamado Marley e Eu, que mostra um cachorro na vida de um casal que ajudou a construir a família e ajudou a educar os filhos, né, para o afeto e para as responsabilidades. É um tema também bem interessante e fácil de falar. Tema 6 agora, número 6. O tema é abuso sexual de crianças e adolescentes, um tema muito duro, muito difícil. O Brasil é um país que isso acontece muito. Para você ter uma ideia, de 2011 a 2017, houve um aumento de mais de 80% dos casos, né, mas também de se reportar esses casos, de se denunciarem esses casos. Até porque a maioria das famílias, a maioria dos abusadores é homem, a maioria das pessoas abusadas são mulheres. Então tem um componente machista aí. A maioria dos abusadores dentro de casa, dentro da família. Aí a dificuldade de diminuir esse processo. Você poderia citar o filme As Vantagens de Ser Invisível, um clássico infanto-juvenil do final dos anos 2000. Vale a pena dar uma olhada. Tem um livro, virou filme, o filme é muito interessante. E além de todo esse processo, você pode colocar que aí o ECA protege esse jovem, esse adolescente. Qualquer tema que envolva criança e adolescente, você pode citar o ECA, que em 2020 completa 30 anos. Nasceu o ECA em 1990. Tema número 7 agora, para finalizar nosso primeiro bloco, que o tema é o consumo de plástico, o excesso do consumo de plástico no mundo. Gente, para você ter uma ideia, a cúpula da Terra, realizada em 1992, a ECO 1992, foi o primeiríssimo evento no mundo com o objetivo de tratar de educação ambiental, fazer com que as pessoas passassem a preservar melhor o meio ambiente. E foi a primeira vez que se falou sobre plástico no mundo, né, dessa maneira. Nasce lá os 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. E obviamente o plástico está envolvido nisso. Nós temos milhões de toneladas hoje em todo o planeta, nos oceanos. Aquela foto clássica da tartaruga morta com o invólucro de um saco plástico no focinho é muito forte. Tem aí a ver com a educação ambiental, tem a ver aí com a educação financeira e obviamente os projetos que já estão em boas cidades, grandes cidades do Brasil, para a redução do plástico, e o início foi a extinção dos canudos das lanchonetes. Também você pode, obviamente, citar aí e pode falar da sociedade de consumo construída pela primeira vez pelo filósofo sociólogo alemão Karl Marx.
né? E é o nosso consumismo que não deixa a gente reduzir os plásticos e o consumo de plástico. Beleza, gente? Esse foi o primeiro bloco. Aguarde aqui nas postagens. Gostou? Ó, pode salvar esse post porque vale a pena. Em breve, segundo bloco. Tchau!